O que são objetos de conhecimento na BNCC? Olá, professores! Hoje nós vamos falar sobre os objetos de conhecimento na Base Nacional Comum Curricular. Essa é uma pergunta que eu recebo com frequência. Pode ser que você precise saber disso para preencher um plano de aula, pode ser que você precise saber disso para um concurso. Então, eu vou te explicar detalhadamente o que são os objetos de conhecimento na BNCC e como localizá-los também. Meu nome é Ludmila Lima, eu sou professora, psicopedagoga, trabalho há mais de 13 anos na rede pública do estado de Minas Gerais, há mais de 5 anos aqui no YouTube. Então, vamos lá. O que são os objetos de conhecimento na Base Nacional Comum Curricular? São os conceitos, conteúdos, procedimentos a serem trabalhados com as crianças. Ah, Ludmila, mas a BNCC não trabalha com habilidades e competências? Sim, mas os conteúdos ainda estão ali. Nós só não vamos parar por aí, né? Nós vamos desenvolver habilidades em relação aos conteúdos aprendidos, mas os conteúdos estão ali. Isso a gente precisa entender, né? Para entender isso, a gente precisa entender a estrutura da base. A Base Nacional Comum Curricular, ela é como um diagrama de árvore, como se fossem saindo galhos ali de um tronco principal, tá? Então, a gente tem as áreas, né? A BNCC se divide em áreas. Essas áreas se dividem em componentes curriculares. Os componentes curriculares é aquilo que a gente chama de disciplina, língua portuguesa, matemática, geografia, história e ciências. Então, essas são, né, alguns dos componentes curriculares que estão na Base Nacional Comum Curricular. Esses componentes curriculares se dividem em unidades temáticas e a língua portuguesa vai se dividir em práticas de linguagem, tá? Os outros em unidades temáticas. Essas unidades temáticas são como os eixos. Quando a gente falava antes, né, eixos, ainda fala, tá? Tá tudo certo. Então, unidades temáticas são como eixos. Na matemática, por exemplo, a gente tem geometria, álgebra, né, números, assim por diante. Na língua portuguesa, a gente vai ter análise linguística semiótica, leitura, escrita, né, enfim, oralidade. Então, são os eixos. Essas unidades temáticas vão se dividir em objetos de conhecimento, que é o assunto aqui do nosso vídeo. Então, os objetos de conhecimento são os conteúdos que serão trabalhados, tá? São os conceitos e os processos. Por exemplo, o que é uma unidade de medida, né? Quais são as unidades de medida ali? Os processos, por exemplo, os procedimentos, né, de cálculo e tudo mais. Então, os conteúdos ainda estão presentes. Só que esses conteúdos vão se dividir em habilidades também, que é aquilo que a criança precisa ser capaz de resolver com o conhecimento desses conteúdos, tá bom? Então, a gente tem essa gradação. Eu trouxe aqui para você ouvir exatamente o que está escrito na base a respeito dos objetos de conhecimento. Se você está estudando para um concurso, isso vai ser importante para você. E se você está querendo saber só para conseguir fazer ali os seus planos de aula, também vai ser interessante. Daqui a pouco eu te mostro como localizar, tá bom? Então, vamos lá, olha. Quando diz aqui, né, da estrutura, nós temos aqui para garantir o desenvolvimento das competências específicas, porque a gente tem na Base Nacional as competências gerais e as específicas. As específicas são do componente curricular. Cada componente curricular apresenta um conjunto de habilidades. Essas habilidades estão relacionadas a diferentes objetos de conhecimento, aqui entendidos como conteúdos, conceitos e processos, que por sua vez são organizados em unidades temáticas. Respeitando as muitas habilidades de organização de conhecimento escolar. As unidades temáticas definem um arranjo de objetos de conhecimento ao longo do ensino fundamental, adequando as especificidades dos diferentes componentes curriculares. Cada unidade temática contempla uma gama maior ou menor de objetos de conhecimento. Assim, cada objeto de conhecimento se relaciona a um número variável de habilidades, conforme ilustrado a seguir. Eu marquei aqui um exemplo para mostrar para vocês. A referência
Isso que eu li está nas páginas 28 e 29 da Base Nacional Comum Curricular. Caso você queira anotar, conferir, né? Está ali para estudos posteriores. Bom, vou te dar um exemplo então. Lá no componente curricular Língua Portuguesa, nós temos uma das práticas de linguagem, análise linguística e semiótica, que no primeiro e no segundo ano refere-se à alfabetização e do terceiro ao quinto refere-se à ortografização, tá? Aí, aqui eu falei de prática de linguagem, certo? Essa prática de linguagem, ela se divide em diversos objetos de conhecimento. Nós vamos pegar aqui, então, a morfologia. Morfologia é conteúdo, não é? Morfologia é conceito. Então, nós vamos falar da morfologia. E para o quinto ano, aqui nessa parte que eu estou olhando, essa morfologia vai se dividir em duas habilidades. Identificar em textos e uso conjunções e relações que estabelecem entre partes do texto adição, oposição, tempo, causa, condição, finalidade. Então, aqui nós estamos falando de conjunções, dessa habilidade de analisar as conjunções para entender melhor o texto. Nós estamos falando de morfologia. Diferenciar palavras primitivas, derivadas e compostas e derivadas por adição de prefixo ou sufixo. Mais uma vez falando de morfologia. Então, são duas habilidades que se referem ao objeto de conhecimento, morfologia, que está contido na prática de linguagem de análise linguística e semiótica. Entendeu? Então, aqui é só um exemplo dentre tantos outros. Como é que você vai encontrar, né, um objeto de conhecimento relacionado à habilidade que você está trabalhando? As habilidades estão nessas colunas aqui. Do lado de cá nós temos os objetos de conhecimento e as práticas de linguagem, ou aqui as unidades temáticas para os outros componentes curriculares. Não é difícil de achar se você tiver a BNCC em mãos, ok? Então, aqui eu te dei a referência de onde está esse conceito, né, do que é o objeto de conhecimento. O objeto de conhecimento, então, são os conteúdos, conceitos, né, e processos que serão aprendidos, e eles ficam ali entre as unidades temáticas e as habilidades, né? É a coluna que está entre esses dois, caso você precise encontrar. Eu espero que esse vídeo te ajude. Se você quer saber mais sobre a BNCC, principalmente mais sobre a prática na sala de aula em relação à BNCC, como desenvolver as suas aulas de acordo com a base e de uma forma que seus alunos aprendam, colocando o lúdico no seu devido lugar, o registro no seu devido lugar, promovendo a gradativa sistematização do conhecimento como a Base Nacional Comum Curricular propõe para suas crianças. Então eu convido você a vir estudar comigo. O link do curso de BNCC está na descrição do vídeo. Lá você tem sequência didática, oficina de leitura, passo a passo de plano de aula, planner do professor e grupo exclusivo para tirar suas dúvidas comigo, tá? Aqui não deixa de vir não, porque eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Se você gostou desse vídeo, se esse vídeo te ajudou, então curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal, me segue no Instagram, vem participar dessa comunidade bacana de professores que a gente está formando aqui. Um grande beijo e até a próxima!